Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre o estudo do átomo. Iremos falar sobre as substâncias, o corpo e o objeto, e um pouco da diferença entre o átomo e a molécula. A matéria, ela pode aparecer no universo de diferentes maneiras. Pode apresentar diferenças em suas composições ou em seu tamanho, seu volume. Isso quer dizer que a matéria, ela varia em substância e se apresenta em diferentes corpos. Vamos estudar a diferença entre a substância, o corpo e o objeto. Vejamos agora a substância. A substância são formados por um único tipo de componente, um único átomo ou uma molécula, e possui propriedades bem definidas, determinadas e constantes, quando medidas as mesmas condições de temperatura e pressão. A substância é um determinado tipo de matéria. Cada substância possui os valores das suas propriedades definidas, pois não existe duas substâncias que tenham todas as propriedades exatamente iguais, certo? Isso é importante porque ela pode ser usada para identificar uma substância. Vejamos os nossos exemplos. Nós temos aí como exemplo de substâncias uma árvore, o elemento químico ferro, o ouro, a água, o sal. Cada substância possui as suas propriedades bem definidas, que as diferenciam uma das outras. Vejamos agora o corpo. O corpo é uma porção limitada de matéria. Por exemplo, conforme dito, uma árvore é uma matéria. Assim, quando cortamos uma tora de uma árvore, temos que essa tora pode ser definida como um corpo. Então, o corpo é uma parte da matéria. Nós temos aí como exemplo um pedaço de madeira, um copo quebrado, uma barra de ferro e muitos outros exemplos que podem ser definidos como corpo. Vejamos agora o conceito de objeto. O objeto é um corpo produzido para a utilização do homem. Se as toras de madeira mencionadas no item anterior foram transformadas em algum móvel, como por exemplo uma mesa, nós teremos agora um objeto. Então, chama-se de objeto o corpo que ele é transformado para a nossa utilização. Todos os corpos produzidos pelo homem e que possuem alguma utilidade recebem o nome de objeto. Na maioria dos casos, os corpos são constituídos de uma mistura de substâncias. Olha o nosso exemplo aí. Nós temos a cadeira de madeira, o copo de vidro, uma balança de ferro. Esses são alguns objetos que foram transformados, tá? Que no início eram substâncias, depois transformaram-se em um corpo e agora são objetos, ok? Vejamos agora na nossa próxima imagem o que tem no interior da matéria. Aprendemos que a matéria, forma o corpo. Mas existe algo menor que forma a matéria? Reflitam. Existe algo menor que forma a matéria? Nosso corpo, assim como em qualquer matéria, também é formada por átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria, que é considerado a menor fração capaz de identificar um elemento químico. A união de dois ou mais átomos forma uma molécula. Isso é muito importante vocês saberem. Vou repetir. A união de dois ou mais átomos forma uma molécula. Então, nós temos aí como exemplo a água. Para se formar a molécula de água, nós precisamos do átomo de hidrogênio e do átomo de oxigênio em proporções diferentes, certo? Então, para você formar a molécula de água, você precisa de dois átomos de hidrogênio
e apenas um átomo de oxigênio. Vamos falar o conceito de molécula. A molécula é a menor parte de uma substância que ainda conserva a mesma composição dessa substância. Ao lado nós temos uma sequência que vai do ser humano por completo até chegar na menor fração capaz de identificar um elemento químico que acabamos de conhecer, que é o átomo. Vamos analisar a nossa imagem. Uma criança, um ser humano. Em seguida, um dos seus sistemas. Nesse caso, do nosso exemplo, é o nosso sistema digestório. E logo em seguida nós temos o órgão, tá? Depois os tecidos, as células, as organelas, as moléculas e por fim o nosso átomo. Então o átomo é a menor fração capaz de identificar um elemento químico, tudo bem? Lembrando que as moléculas é a união de 2 ou mais átomos, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.